Galera, agora sobre a frente de história do Brasil e a formação do Segundo Reinado, o que eu queria que vocês entendessem para essa primeira parte, né? Porque o Segundo Reinado ele é longo, ele vai ser um dos nossos períodos mais marcantes e de maior crescimento da economia, né? Ou seja, uma das nossas principais vocações e características que até hoje a nossa agricultura se mantém, né? Permanece aí como uma das grandes potências mundiais, que vai ser principalmente na atividade cafeeira, né, na exportação de café para o mundo inteiro, ela vai começar a ter traços nesse período. Então, por hora, eu queria que vocês entendessem duas questões fundamentais. A situação da política do Dom Pedro II, né, que é a política do Segundo Reinado, e o avanço dessa cafeicultura como como o principal elemento da nossa economia, e é uma das grandes causas desse deslocamento, né, ou seja, desse fortalecimento da região sudeste como a principal força econômica do país inteiro. Okay? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o episódio que vai ficar conhecido aí como o golpe na maioridade. Eu tinha passado anteriormente, né, acho que até pedi para vocês montarem um quadro para mim, deixa o quadrinho que depois eu vou passar dando visto. Um problema que vai existir na política do Brasil durante a regência, que são as várias revoltas espalhadas pelo Brasil inteiro. E por mais que cada revolta daquela tenha um caráter individual, né, tem os seus motivos principais para acontecer, ou seja, a balaiada ela tem uma questão que é completamente diferente da farroupilha. A sabinada na Bahia ela não tem as mesmas questões, os mesmos problemas da revolta dos malês, por exemplo, também na Bahia, também na Bahia. Mas o que eu queria que vocês sacassem é que o que une, né, o principal elemento de todas essas revoltas, o que todas elas vão ter em comum, é que nenhuma delas, nenhuma região do Brasil, reconhece a autoridade dos regentes, ou seja, quem está governando não tem o peso, não tem a força, não foi eleito, não representa o povo. Quem representa essa situação, né, quem tem esse papel e esse peso, é o imperador. Só que ele tem menos de 18 anos de idade. Para evitar que essas revoltas elas ganhem uma força maior, para evitar que o Brasil fique todo dividido, né, que o Sul se separe, principalmente o Rio Grande do Sul com a Farroupilha, que é uma das mais fortes, mas para que o Brasil não fique extremamente dividido, os dois grandes partidos, aí, tanto os liberais quanto os conservadores, eles acabam entendendo que o imperador ele vai ter essa função de manter a unidade, ou seja, de manter o Brasil, de continuar o território brasileiro como uma mesma nação. Né? Ele traz a legitimidade, ele traz a autoridade necessária, só que como ele ainda não tem os 18 anos de idade, existe aí um golpe no governo, né? Os próprios políticos antecipam a idade do Dom Pedro e vão alegar que ele tem 18 anos sim, mesmo que ele ainda tenha 15, ou seja, ele é antecipado em 3 anos, certo? Uma vez resolvido essa situação, e o Dom Pedro ele já negocia principalmente com os revoltosos do sul, né, principalmente com os grandes fazendeiros produtores de charque, né, os farrapos do Rio Grande, o Dom Pedro ele vai passar aí por vários anos adequando toda essa política imperial. E aqui tem um fator fundamental que eu quero que você saquem. Ele vai saber utilizar, né, a todo momento, vai ser sempre constante, o uso do quarto poder, que era o poder moderador. Foi criado pelo pai dele, pelo Dom Pedro I, só que o Dom Pedro I ele comete o erro de usar o quarto poder como um poder absolutista. Né? Ou seja, ele usa a interferência dos poderes para sempre ganhar, para sempre impor suas vontades, sempre para controlar o povo
e tira disso a ideia de que o povo tem poder, né? De que o povo tem soberania, de que é o povo que está controlando a nação. O que o Dom Pedro II ele vai ter a habilidade de fazer é usar o quarto poder a todo momento, fingindo que não está usando, né? Ou seja, ele percebe que a grande sacada, né, onde ele tem um certo brilhantismo, ele percebe que quem atua no poder, né, quem governa o Brasil de fato, são esses grandes fazendeiros, são os grandes produtores rurais de todas as regiões. Seja os antigos senhores de engenho do Nordeste, seja o produtor de charque do Rio Grande do Sul, seja os cafeicultores de São Paulo, seja os produtores de gado e leite de Minas Gerais, seja os madeireiros da região norte, enfim. Ele percebe que esses representantes, né, são eles que convencem o povo, são eles que falam com a população, e o Dom Pedro saca, né, ele percebe que esses dois partidos aí, os liberais e os conservadores, eles nada mais são do que nomes diferentes para o mesmo grupo. Então o que o Dom Pedro vai entender é que não tem diferença entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Na verdade, todo mundo é grande fazendeiro, grande comerciante, elite, mas que ficam brigando entre si, e essas disputas é que causam as instabilidades. O que o Dom Pedro ele vai fazer na relação à política? Ele vai usar o quarto poder, o poder moderador, para toda hora alternar entre um momento, uma eleição. O Partido Liberal tem mais representantes, tem mais deputados, tem mais governadores, e na outra eleição ele cria mecanismos, utilizando aí o quarto poder, né, o poder moderador, para poder entregar o poder para os conservadores. Então, essa alternância de gabinete, né, essa alternância entre os partidos, traz aí uma estabilidade para essa política. Isso é o que nós chamamos, no caso do Brasil, isso é exclusivo nosso, não existe em outro estado, o parlamentarismo às avessas. Ou seja, no modelo político correto, o povo escolhe os seus deputados e os deputados escolhem lá os seus ministros. No nosso modelo, o Dom Pedro, né, que ele é o líder, ele é a ponta lá da política, ele vai escolher os ministros e os ministros vão escolher os deputados, ou seja, ele é de cabeça para baixo, né? O modelo correto é o povo escolhendo até a gente chegar nos ministros, e no caso do Brasil, do segundo reinado, o Dom Pedro escolhe os ministros, escolhe os deputados e vai alternando aí entre os dois grandes partidos, liberais e conservadores. Óbvio que todas essas trocas, elas são facilitadas pela situação do café, certo? O aparecimento desse produto, né, na verdade o café ele já existe, mas ele vai ganhar um combustível, né, ele vai ganhar uma força no século XIX, que ele vai se tornar um dos produtos mais valiosos do mundo. E por quê? O que está acontecendo para esse café ganhar essa áurea, né, e essa força econômica? Se liga, o café ele tem um poder aqui no Brasil porque ele é valioso no exterior, certo? Europa, Estados Unidos e Ásia estão consumindo mais o café, e quanto mais esses continentes consomem, né, principalmente o europeu, quanto mais o europeu compra o café, mais valioso o café fica aqui no Brasil. Isso significa que essa cafeicultura ela vai se tornando cada vez mais lucrativa, um número maior de fazendas vão aparecendo pelo território, e de todas as regiões, a mais propícia, né, ou seja, aquela que tem o melhor solo, em que existe aí a maior produção, vai acontecer na expansão do Vale do Paraíba. Detalhe nessa condição da geografia, hein? Por quê? O Vale da Paraíba ele pega duas regiões. Ele pega o Rio de Janeiro e Zona da Mata Mineira e o interior de São Paulo. Então o café ele tem duas fases. Na primeira, as fazendas elas são ocupadas no Rio,
Mas à medida que o solo ele vai ficando esgotado, né? Ou seja, o café ele consome muito da terra, ele tira nutriente, ele deixa o solo pobre, as fazendas elas precisam ocupar novas terras. Então ele começa no Rio de Janeiro e ele vai comprando, né, os grandes cafeicultores eles vão ocupando, eles vão tendo acesso a terras novas para continuar o plantio, e quando chegam no Vale do Paraíba paulista, principalmente o oeste paulista, eles vão encontrar aí a melhor situação para essa produção, que é a terra roxa, né, um solo extremamente rico, extremamente fértil, extremamente propício para essa produção, para a plantação de café. Só que existe um problema, né? Ou seja, saca isso. Como o café brasileiro ele é voltado para exportação, quanto mais longe do litoral ele fica, mais caro o frete fica. Certo? Você precisa deslocar muito mais produto por estrada, por mula, ele fica muito mais demorado para ser embarcado, ou seja, você gasta mais tempo e gasta mais distância para levar o produto do interior até o litoral, colocar isso dentro de navios e enviar para a Europa. E quanto mais caro o frete, né, quanto maior esse valor, menos as pessoas compram, né? Já tinha comentado com vocês, ninguém gosta de pagar frete no mundo, de qualquer fase, de qualquer era. E qual é a alternativa encontrada para essa produção do café? Ela se expandir e ao mesmo tempo, né, ela ocupar mais terras e terras mais longes do litoral, mas ao mesmo tempo o frete ficar mais barato. Vai ser introduzido aí principalmente as estradas de ferro, ou seja, a máquina a vapor, o trem, a Maria Fumaça, ela vai começar a fazer esse escoamento, né, levar o produto do interior para o litoral de uma forma mais barata, de maior quantidade e mais rápido. Então, cada vez mais, o território ele pode ser expandido, a fronteira agrícola, né, as terras para a produção, elas podem ficar mais distantes do litoral, que o frete ele não muda, o frete ele fica, na verdade, fica mais barato, porque um trem ele consegue levar muito mais produto do que lombo de mula, como era anteriormente. Para fechar, o detalhe do porquê que esse café ele vai ficar extremamente valioso, né? O que vai deixar esse produto com um alto valor no mercado internacional, por que o mundo está consumindo? Porque o século XIX, ou seja, o momento em que o café ele aparece como produto, para o restante do planeta, principalmente europeus e Estados Unidos, o que está acontecendo é o avanço da industrialização, ou seja, as fábricas, as máquinas, as indústrias e as empresas, elas estão ficando cada vez mais populares, né? Ou seja, elas estão ficando cada vez mais numerosas. E o café, ele vai entrar nesse contexto como uma grande bebida, né? Como um grande produto de combustível humano. Porque do mesmo jeito que as fábricas aí, elas vão precisar do carvão, elas vão precisar do petróleo, elas vão precisar da energia elétrica para se moverem, para produzirem, o trabalhador humano, né, o ser humano, ele também precisa ter energia suficiente para aguentar as jornadas de trabalho. Então a gente está falando aí de 18 horas de trabalho, pouco descanso, o trabalho não é sentadinho, não é bonitinho, mexendo no computador, é marretando, cara, são trabalhos manuais e físicos muito fortes. E o café ele vai entrar como um produto que vai dar energia, que vai deixar o trabalhador acordado, é gostoso e, detalhe, encontra em grande proporção, né? Encontra em grande volume. Ou seja, ninguém suporta começar a comprar um produto e de repente esse produto sumir da prateleira, né? Ficar lá anos sem aparecer. O Brasil tem tanta terra e a gente consegue vender tanto café para a Europa que esse café nunca falta. Ou seja, esse produto ele se torna popular porque ele fica constante. Com a economia do café favorável, toda essa política do Dom Pedro II de alternar gabinetes, né, de alterar aí entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a economia cafeeira e toda essa produção agrícola escravista, né, porque as grandes fazendas de café
elas vão precisar cada vez mais do escravo como trabalhador, como força humana, e os problemas disso a gente vê depois. Beleza? Valeu!